Aleluia! Tem coisa melhor do que isso? Adorar a Deus, como disse o Senhor Jesus, em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Saúde a todos, com a paz do nosso Senhor Jesus. Boa tarde, Deus abençoe. Depois desses lindos louvores, eu tenho uma palavra para partilhar com vocês. Glória a Deus. Encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Diz assim a palavra: ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele e, arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não me já atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Essa história de Estevão me lembra a história de Jesus. Enquanto Estevão aqui dava o seu depoimento, contava aquela gente toda, tudo o que aconteceu, desde Abraão até os dias de Jesus. Ele relatava cheio do Espírito Santo toda a verdade. Mas as pessoas ficaram enfurecidas por ouvir tais palavras. As pessoas se enfurecem com a verdade. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. A verdade deixa muita gente enfurecida, cheia de raiva, cheia de ódio. As pessoas gostam de palavras que adocicam a sua alma. As pessoas gostam de palavras que vai de acordo com o que elas desejam ouvir naquele instante. Palavras que a satisfaçam. Esse povo, diante de verdades reveladas por Estevão apenas estava a contar a história. Tudo que aconteceu desde Abraão até hoje, até Jesus. E por que eles ficaram enfurecidos? Porque a história mostra as vezes que o povo de Deus se voltou contra Deus. A história por si mesma mostra a quantidade de vezes que o povo de Deus se rebelou contra Deus, preferiu ídolos, preferiu objetos ao invés do Criador. Não é hoje apenas que o povo prefere objetos ao invés de Deus, ao invés do Criador. Não é novidade hoje que as pessoas são mais dadas por aquilo que os seus olhos enxergam. Isso não vem de hoje. Isso vem de há muito tempo. Então Estevão relatava isso mesmo. E essa verdade em relação à atitude do povo com relação ao Senhor enfureceu aquele povo. Aquele povo não suportou ouvir. Ficaram de tal maneira enfurecidos que, como revela a palavra, todos juntos se atiraram contra Estevão.
atiraram contra Estevão e puseram na parte de fora do lugar onde ele estava e começaram a apedrejar Estevão. Vejam só, uma pessoa sozinha a ser apedrejada, uma multidão de gente. As pedras aqui não são pedras palavras, são pedras. Estevão não foi apedrejado com uma pedrinha. São pedregulhos, passou a expressão, de uma multidão de pessoas, com o objetivo de matá-lo. É apedrejamento de morte. Dá para alguém se colocar por um minuto no lugar de Estevão? Não dá para se colocar no lugar de Estevão. Mas o mais impressionante nessa história não são as pedras que foram lançadas contra Estevão. O mais impressionante nessa história é o que aconteceu com o próprio Estevão. Em meio àquele apedrejamento, em meio àquele lugar onde quase todos, a maior parte das pessoas estavam contra ele. O que tu farias se estivesses num lugar em que quase todos estivessem contra ti? Quase todos, ninguém quisesse te ouvir. Quase todos, ninguém te suportasse. Ninguém estivesse disposto. A tua voz soava insuportável para toda a gente. O que tu farias num lugar desses? Estevão estava num lugar assim, em que ninguém queria ouvi-lo. O que ele dizia queimava os ouvidos daqueles que ouviam. O que Estevão dizia era insuportável. Mas Estevão lá estava. Mas o mais lindo é que diz a palavra, é que Estevão, cheio do Espírito, ergueu os seus olhos em direção aos céus e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Aleluia. Aleluia. Não importa o que a multidão diz a teu respeito. Anote isso, escreva isso. Não importa o que a multidão diz a teu respeito. Não importa o que a multidão berra contra ti. Não importa a quantidade de pedras que a multidão lança contra ti. Não importa, não interessa. Isso não importa. Interessa o que teus olhos espirituais contemplam. Não os olhos da carne. Não os olhos da carne. Hoje o mundo está cada vez mais carnal. O mundo vive hoje pela vista. O mundo está atrás do que é palpável, o que se pode tocar, o que se pode ter, o que se pode segurar. Não é isso que interessa. Isso é necessário para viver, mas não o mais importante. Não o exclusivo. Isso não é exclusivo, meu Deus. Jesus diz, buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o mundo está andando ao contrário. O reino dos céus é para depois. Não interessa o que o mundo grita a teu respeito. Não interessa o que a multidão fala a teu respeito. Interessa o que os teus olhos espirituais contemplam. Estevão, em meio àquele caos, no meio daquela multidão que não suportava, que estava enfurecida, cheia de raiva, gritando contra ele, não querendo ouvi-lo, aos berros, diz a palavra, Estevão cheio de espírito, meu Deus do céu, ergueu os seus olhos em direção aos céus e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Quem já contemplou isso? Quem já contemplou isso? Se ao menos estivesses a buscar contemplar isso. Se ao menos desejasses contemplar isso. E exclamou, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas o povo, as pessoas não quiseram saber. Sabe quando você olha para uma pessoa e tu
dizes para ti, tu olhas para alguém com desprezo, com desconsideração, com preconceito, que nem sequer chegas a ouvir aquela pessoa, porque os teus olhos de soberba, de arrogância, de alguém que se posiciona acima dos outros, olha para os outros com descaso, de tal maneira com desprezo, ao ponto de não querer ouvir, nem sequer chega a ouvir. Muitas das vezes, pessoas assim perdem oportunidades brilhantes de ouvir mistérios maravilhosos, de ouvir revelações maravilhosas vindas do alto, coisas que há pouca gente é revelada. Aqui estava Estevão revelando algo maravilhoso, mas ninguém quis saber, ninguém quis ouvir. Mais preocupados estavam com a sua fúria, com a sede de esmagar Estevão, de triturar Estevão, de matar Estevão. Algo também lindo aqui que tocou meu coração. Enquanto apedrejavam Estevão, quando ele cai de joelhos, ele clama em alta voz ao Senhor: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Meu Deus, qual de nós hoje, estando a ser apedrejado, como Estevão estava a ser, teria coragem de abrir a boca e suplicar a Deus para perdoar aquela multidão que apedrejava? Só alguém cheio do Espírito, só alguém cheio do amor de Deus é que faz o que Estevão fez. O que Estevão fez foi semelhante ao que Jesus fez. É preciso estar de fato repleto do Espírito de Deus, repleto do amor de Deus, para ser capaz de perdoar o que Jesus perdoou, o que Estevão perdoou. Hoje pequena coisa, pequenina, a mais singela ofensa, as pessoas ficam eternidades sem falar. Gera contenda, gera rivalidade, gera inveja, gera briga, gera sentimento de vingança, gera ódio. As pessoas hoje estão distantes do Senhor. O mundo vive na carne. As pessoas hoje flutuam na carne. As pessoas não vivem mais como antes os apóstolos, como naquele tempo os discípulos de Jesus viviam, cheios do Espírito de Deus, cheios do amor de Deus. Não se vive mais assim. Pois a busca é por... Meu Deus! Pois a busca é pelas coisas da carne, é por aquilo que é carnal. A busca é por aquilo que a traça e a ferrugem corrói. Assim está o mundo, assim estão as pessoas hoje, insensíveis, sem amor. O coração está deserto, seco, sem o calor, sem aquele fervor do amor. Não há isso, não existe isso mais. Não existe isso mais. Graça e paz, minha irmã Suzana, Deus abençoe em nome de Jesus. O mundo está vazio de Deus. As pessoas estão mais preocupadas com aquilo que jamais será arrebatado. Vejam Estevão ali, diante daquela dor, daquelas pedras. Ele repleto de sangue, cheio de sangue. Não eram só as pedras físicas que magoaram, que podiam magoar o Estevão. Não. A atitude daquele povo, só de ver aquela multidão de gente contra ele, se lançando contra ele, quando ele falava a verdade. Só de ver aquela rejeição, porque ele falava a verdade. Como podia estar o coração de Estevão? Mas aquele coração não se encheu de dor, porque Estevão naquela hora, naquele momento, estava cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo. Aleluia! Nós somos Espírito, meus irmãos, nós somos Espírito. Isto é carcaça.
Isto é carcaça, isto fica. O que prevalece para sempre é o Espírito, meu Deus. O que dura para sempre, o que não morre é o Espírito. Estevão cheio de Espírito. Olha, quando estamos cheios do Espírito Santo, não há pedra que nos machuca. Não há pedra que nos machuca. Não há palavra que nos fere. Quando estamos cheios do Espírito Santo, só queremos perdoar. Só queremos o bem do próximo. Só queremos amar. Oxalá. Oxalá um dia o mundo se encha do Espírito Santo, assim como foi naquele tempo. Tomara, tomara, tomara. Tomara. É triste ver o mundo tão afastado de Deus, tão longe de Deus, tão vazio. As pessoas se transformando em terras áridas, terras vazias. É triste. Oxalá que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça em nós como fez com Estevão, como fez com Jesus. Que nós transbordemos de tal maneira do Espírito Santo que de nós só exale, só transborde o amor. O amor que não se ofende com as pedras que nos lançam. O amor que perdoa. Como Jesus perdoou aquela multidão que gritava: crucificam, crucificam, crucificam. Barrabás, Barrabás. Jesus podia ficar triste, magoado, ver aqueles que ele esteve ali anunciando a boa notícia, a boa nova, a verdade, escolhendo Barrabás, gritando crucificam. Mas Jesus não ficou magoado. Jesus é filho de Deus. Jesus estava revestido do Espírito de Deus. E ele falou: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Ah, quem dera um dia nós tivéssemos assim, com essa capacidade de perdoar, de não olhar as coisinhas, as ofensazinhas. Quem me dera que nós um dia, para cada ofensa, para cada pedra, nós apenas dobrássemos nossos joelhos e falássemos: Senhor, perdoa. Não toma em conta esse pecado, perdoa. Quem dera. Eu quero um dia ser assim. Eu quero um dia ser assim. Não quero ser terra árida. Não quero ser terra árida. Graça e paz, Nuno, Miguel. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu desejo também que o Espírito Santo tome controle, te encha da sua presença, que o amor de Deus transborde através da tua vida, ele flua e vai desaguar em terras áridas, vai tocar mais pessoas, vai contaminar, vai influenciar mais pessoas. Amém? Olha, essa palavra me tocou tanto o coração que eu
não me contive aqui, amém? Que o Senhor venha falar ao teu coração, glória a Deus. Então vou terminar agora essa live com a oração do Pai Nosso, amém? Vamos então orar o Pai Nosso para fechar essa nossa live. E Deus abençoe a todos quantos assistiram a esta live, a minha irmã, o Nuno, Miguel, Ismael. Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Que o amor de Deus venha transbordar de dentro para fora, de dentro para fora. Que nós nos enchamos primeiro desse amor e que nós desaguemos, que nós transbordemos e essa água chamada amor venha desaguar em terras áridas, amém? Então vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.